Olá, meu nome é Carla, sou professora de História e nesse vídeo abordaremos o capítulo 10, o Império Bizantino, Constantinopla, Política e Economia, que se encontra no volume 3, nas páginas 16 a 28 do seu livro didático da editora Aprende Brasil. Para abordarmos esse tema, seria importante retomar o capítulo 8 do volume 2 de seu livro para relembrar o conteúdo sobre a divisão do Império Romano, que se fez entre o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, este, que veremos agora, também conhecido como Império Bizantino, sendo a capital Constantinopla. Ao retomar o conteúdo de Roma, deve-se ater que, em 330, Bizâncio se tornou a capital do Império Romano, por ordem do então imperador Constantino, batizando posteriormente a capital de Constantinopla. Essa mudança da capital ajudou a enfraquecer ainda mais o Império Romano do Ocidente, que passava por diversas invasões de povos estrangeiros. A nomenclatura bizantino é baseada no nome anterior da cidade, que se chamava Bizâncio, batizada por seus colonizadores gregos. Acredita-se que a origem do seu nome está ligada à homenagem ao líder chamado Bizas. O Império Bizantino se originou na parte oriental do Império Romano. Seu império corresponde ao período que vai de 330 a 1453, ou seja, governado por mais de 1000 anos dentro da história. Podemos ver que esse império se estendeu dentro da divisão clássica da história, em parte na Idade Antiga, que vai da invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, e tem sua continuidade no período seguinte, denominado de Idade Média, que delimitamos até o fim do Império Romano do Oriente, em 1453, quando Constantinopla foi ocupada pelos turco-otomanos. Constantinopla foi a maior cidade do século V, havendo grande influência de diversas culturas das mais diversas sociedades. Trazia consigo boa parte da cultura romana, entendendo-se como uma nova Roma após se tornar capital, sendo herdeira direta de suas tradições e cultura, como o cristianismo, as formas administrativas e o próprio conceito de império. Também encontramos grande influência da cultura grega, utilizando a sua língua tanto na fala quanto nas produções de leis e documentos oficiais, também produzidos nesse mesmo idioma, além da influência do modo de vida oriental. Se verificarmos o mapa, que se encontra na página 18 do seu livro, podemos verificar que se encontravam próximos a esse território os persas, por exemplo, os árabes, além de possuir outros territórios que faziam parte de seu império, como o Egito, que influenciaram dessa forma na sua formação cultural. Sua localização geográfica auxiliou a desenvolver sua principal atividade econômica, o comércio. Por estar em uma localização favorável, se comercializava os mais diversos produtos das mais diversas regiões. Como exemplo, temos os temperos da Índia, peles de Moscou, seda da China, escravizados, joias, tapetes, etc., que abasteciam toda a Europa e a Ásia. Apesar de Constantinopla ser o centro do império, devemos destacar outras duas grandes cidades que contribuíam e muito para o enriquecimento desse império e a sua própria expansão mercantil. Eu estou falando da cidade de Tessalônia, que é localizada no território grego, e Alexandria, no Egito. Vocês podem verificar a imagem dessas duas cidades como elas se encontram hoje, na atualidade, na página 17 do seu livro. O Império Bizantino deu continuidade ao modelo romano de administração, ou seja, seu território era dividido em províncias e cada uma delas era governada por um administrador, que era escolhido pelo imperador. O imperador tinha poder absoluto sobre todos,
inclusive nos assuntos religiosos, pois acreditava-se que ele era representante de Deus na Terra. Isso mesmo. Nós chamamos essa relação entre poderes religiosos e políticos, que representam dentro da figura do imperador, sem uma clara divisão entre a religião e o Estado, de teocracia. Teo significa Deus e cracia, poder. Vocês podem verificar um pouco melhor na página 19 do livro, que tem uma melhor explicação. A economia bizantina era muito bem estruturada, principalmente porque os bizantinos mantiveram sob seu domínio as províncias mais ricas logo após a divisão do Império Romano, como a Mesopotâmia, o Egito e a Palestina. O comércio em Constantinopla sempre foi intenso, recebendo mercadores de diversos lugares. Sua população era composta por trabalhadores urbanos, que estavam relacionados às atividades artesanais, metalurgia e cerâmica, e os rurais, ligados à agricultura. Mas essa população não tinha muita participação política, sendo as decisões tomadas sempre pelo imperador ou pelos seus administradores. A produção agrícola garantia o comércio interno e o pagamento dos impostos, que sustentavam a economia do império. No campo, a maioria das pessoas se concentrava em aldeias, que comportavam algumas casas, plantações e um centro administrativo, que às vezes tinham instalações do exército também. Já as cidades, como Constantinopla, eram fortificadas com muralhas, e essas muralhas controlavam a entrada e a saída das pessoas. As casas eram construídas dentro dessas muralhas, tendo diversas construções distintas entre a aristocracia e as pessoas que viviam na periferia. Vocês podem verificar isso melhor na página 19 do livro de vocês. As famílias aristocráticas moravam nas regiões centrais do império, morando nas melhores casas. Nessas casas existiam terraços, pátios e ambientes para banho. Normalmente, nessa residência, vivia um casal com seus filhos, servos, escravizados, podendo também morar seus sogros e cunhados. Para ver essa relação entre servos e escravos, leia o box na página 21 do seu livro. Já os menos abastados moravam nas periferias da cidade em moradias mais simples. No campo, assim como na cidade, havia diferenças econômicas que eram vistas por meio de suas moradias e aquisições. Na área rural, a comunidade se organizava por meio de assembleias, dos quais os chefes de família fiscalizavam os impostos e tomavam decisões referentes ao grupo. E só podiam participar dessa assembleia aqueles que estavam em dia com os impostos, homens ou mulheres viúvas. A partir do século VI, devido à prosperidade econômica do Império Bizantino, o imperador Justiniano organizou os exércitos e passaram a conquistar boa parte do território que pertencia ao Império Romano do Ocidente. Essa expansão durou apenas até sua morte, em 565. Após esse período, o Império passou a sofrer diversas invasões de vários povos, como eslavos, lombardos, persas, e esses últimos, os persas, tendo um maior conflito e um pouco mais duradouro, que lutavam pelo domínio da Mesopotâmia. Podemos verificar o tamanho da sua expansão na página 20 do seu livro. O conflito entre persas e bizantinos foi frequente, e apesar dessa violência, das mortes e da guerra, isso fez com que aumentasse a religiosidade da população, além de outros acontecimentos, não somente a guerra, como terremotos e pestes, que no olhar dessa população do período eram considerados como intervenções divinas. Uma dessas pestes, que teve um grande número de mortos no período, cerca de 300 mil, equivalente à metade da população de Constantinopla, é a praga que nós chamamos de Praga de Justiniano, nomeada assim por ter ocorrido no período em que o imperador Justiniano governava,
Isso ocorreu entre os anos de 541 e 544, conhecida por nós como peste bubônica. Essa doença normalmente é causada por uma bactéria que é transmitida por pulgas, que tiveram contato com algum animal infectado e seus sintomas iniciais são parecidos com o da gripe. Se puder, pesquise sobre essa pandemia para saber um pouco mais como ela se alastrou pela Europa. Bem, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco sobre o Império Bizantino e na próxima aula iremos abordar um pouco mais sobre a sua formação cultural e a sua religiosidade. Agora, irei explicar as atividades propostas. Olá, nós agora vamos abordar as atividades propostas. A atividade que eu propus para vocês está na página 18 do livro de vocês, em Você Faz História. O enunciado é: Constantinopla não era uma cidade localizada de maneira estratégica apenas em relação ao comércio. Era também uma cidade considerada difícil de ser conquistada ou invadida. Com base nessas informações, leia o mapa e a xilografura, e em seguida responda as questões. Então, vocês vão ter que analisar um mapa que está ali, que demonstra as fronteiras do Império Bizantino no século V, assim como a xilografura, que representa a cidade de Constantinopla. Ao analisar essas duas imagens, vocês vão responder as duas questões. Número 1. Por que os exércitos inimigos tinham dificuldade em invadir Constantinopla? Número 2. Agora, com base no mapa apresentado, faça uma pesquisa e liste alguns países da atualidade cujos territórios fazem parte do Império. Então, nessa primeira questão, vocês vão deduzir por que os exércitos tinham dificuldade de invadir Constantinopla, lembrando um pouco da aula e lendo o livro de vocês. E a 2, através do mapa, pesquisar, analisar no mapa a localização de Constantinopla e que países na atualidade esses territórios fazem parte do Império Bizantino. Quais países agora estão localizados nesse lugar? Obrigada, bons estudos